O Bahia que venceu ontem a equipe do Barcelona de Ilhéus pela quinta rodada do Campeonato Baiano e, claro, a terceira vitória consecutiva do time comandado pelo técnico Rogério Ceni e, evidentemente, que assumiu a liderança do estadual com 10 pontos positivos, deve anunciar a qualquer momento a contratação do tão sonhado atacante, o homem referência, o colombiano de 27 anos, Oscar Stefunian, jogador que é colombiano, mas está no futebol francês, no Metz, da França, emprestado pelo Hull City, lá da Inglaterra. Segundo informações vinda, inclusive, da imprensa europeia, o jogador já estará em Salvador hoje, fazendo os exames para assinar contrato com a equipe do Esporte Clube Bahia. Daqui a pouquinho a gente dá a ficha técnica desse atacante colombiano, amigo do Rodaega. Se por um lado o Bahia está contratando, do outro lado tem gente saindo sim do tricolor. Trata-se de dois jogadores jovens, valiosos, mas que pelo menos um não deu certo, geral, e o outro ainda não deu certo na equipe tricolor, pelo menos no time principal. Um é o Diego Rosa, como já tínhamos inclusive anunciado de forma antecipada. O jogador está voltando para o Lamel da Bélgica, e em definitivo, pelo que se sabe, inclusive agradecendo nas redes sociais sobre a passagem pelo time, segundo ele, do coração, o Esporte Clube Bahia, e o outro é o lateral direito, André, e chegou a ser convocado para essa seleção pré-olímpica. Antes do pré-olímpico, disputou uma Copa do Mundo Sub-20, mas que infelizmente no Bahia não se deu bem, jogador da base do tricolor. O jogador está sendo negociado para o Estrela Amadora de Portugal, inclusive já foi anunciado no time português e ficará pelo menos em 1 ano e meio lá no futebol português. O atleta chegou a atuar 2 partidas esse ano no Campeonato Baiano, as 2 primeiras da temporada, uma que o Bahia perdeu para o Jiqué por 1-0 e a outra em que o Bahia empatou em 3 diante da equipe do Atlético de Alagoinhas. Olha só, o Bahia, ele conseguiu ontem vencer o seu 3º jogo consecutivo com o time principal dentro do Campeonato Baiano, edição 2024, a equipe do Barcelona de Ilhéus por 2-0 na Arena Fonte Nova, e o time comandado pelo Rogério Ceni com 100% de aproveitamento. São 3 jogos, 3 vitórias, 9 gols marcados, nenhum sofrido, No geral, no Campeonato Baiano, porque tivemos as 2 primeiras partidas com o time alternativo, uma derrota para o Jiquié em casa e um empate com o Atlético de Alagoinhas em 3 o Bahia soma no total 10 pontos positivos e é o líder isolado, em função também do Vitória ter perdido a sua partida para a equipe do Jiquié, o tricolor tendo aí 10 pontos positivos na tábua de classificação. Pode ter hoje a companhia da Juazeirense, mas o fato é que no momento o Bahia está na liderança da competição estadual. Mas o foco agora, sem dúvida nenhuma, é a estreia em outra competição bem mais encorpada, regional, a Copa do Nordeste, que tem vários clássicos, inclusive o próprio Bavi, mas logo de cara enfrenta a equipe do Esporte Clube do Recife no próximo domingo na Arena Fonte Nova, um jogo cercado de muita expectativa. Aliás, a Ascom do Bahia já divulgou aí 38 mil ingressos já garantidos, realmente uma expectativa aí de mais de 40 mil pessoas
para esse compromisso, até porque o momento do time comandado pelo Rogério Ceni é muito bom. Então, domingo teremos sim a estreia, a abertura da Copa do Nordeste entre Bahia e a equipe do Esporte Clube do Recife. Hoje é folga geral para todo o elenco tricolor. Amanhã teremos a reapresentação com um treinamento pela manhã às 10 horas e no sábado, a véspera do jogo, também um treinamento às 10 horas da manhã. E aí o técnico Rogério Ceni arma o time e ele vai entender ser o melhor. Alguns jogadores que não atuaram ontem, por exemplo, o Marcos Felipe, ele já definiu na coletiva que retorna, Canu também deve retornar, Luciano Juba também deverá ser o lateral esquerdo na equipe tricolor, o Jean Lucas e o jogador, exatamente o Caio Alexandre, deverão também ser titulares, e lá na frente o Biel pode retornar à equipe do Bahia para esse compromisso diante do time exatamente do Esporte Clube do Recife.